Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Buffon, sou professor de Ciências Humanas, conectando cinema, séries na sua redação. E o tema de hoje da nossa redação é algo que você está muito acostumado a ver, que você possivelmente tenha crescido assistindo esse filme, ou pelo menos essa saga por completo. E sabe qual é? É essa aqui, ó. O Homem de Ferro. Lançado em 2008, fazendo parte daquele aparato que se tornou ali os Vingadores, né, conectando as histórias isoladas, formando ali o grupo de Vingadores, combatendo os problemas que a Terra estava ali enfrentando. E aí eu tenho uma ideia para te passar. Você sabe que essa história ela não é nova, ela é um tanto quanto mais antiga. E a primeira aparição do nosso herói, Homem de Ferro, foi em 1963, na HQ. Ainda, né, no fenômeno da HQ, pois muito bem, você repara que a lógica da HQ era apresentar um defensor sob o ponto de vista norte-americano no combate lá aos vietnamitas, e com isso o contexto da Guerra Fria. E com isso, evitar a expansão das ideias socialistas pelo mundo, pelo menos naquele momento, lá na Ásia. Então, as histórias, elas contam um momento específico da nossa existência, da nossa história política, da nossa história econômica, e o nosso querido Homem de Ferro, ele surge ali no contexto da Guerra Fria. Então, nada mais justo do que colocar um grande super-herói com uma tecnologia super avançada, combatendo lá os Vietcongs, combatendo lá a galera que estava tentando implantar em todo o território vietnamita o modelo socialista de política e economia. Pois muito bem. Então vamos aqui começar algumas questões. Com quantos anos você reparou que esse aqui, o Homem de Ferro, é uma representação de Hefesto? Sim, a mitologia grega está presente aí na história do Homem de Ferro. Hefesto, para quem não sabe, é um deus olimpiano, mas que durante um tempo morou numa caverna, e ele é conhecido por ser o deus da engenhosidade, o deus da metalurgia, o deus dos ferreiros, né, o deus da engenharia. E pois muito bem, e quem é Tony Stark? Tony Stark é um proto-Hefesto. Ou seja, nós temos aí, na figura do Tony Stark, essa figura da engenhosidade, da tecnologia avançada, dos planos mirabolantes que dá certo na construção de ferramentas. Sim, as ferramentas, as armas olimpianas foi feita por Hefesto. Pois muito bem, qual é a separação que nós temos da década de 60 da Guerra Fria com o Tony Stark de 2008 desse filme? A primeira questão é: Tony Stark ele é sequestrado por terroristas. E isso muda o paradigma em que um outro momento é nos apresentado, é nos familiarizado a necessidade de combater grupos terroristas, sobretudo ligado à questão do Oriente Médio. Como o Tony Stark ele é o herdeiro e o principal nome da indústria Stark, uma indústria armamentista, uma indústria bélica, ele é sequestrado lá no Afeganistão devido a uma questão de demonstração do poder bélico. E nesse sequestro ele acaba sendo atingido por estilhaços e ele necessita e ele desenvolve uma tecnologia que mantém os estilhaços longe do seu coração. Por isso ele usa constantemente, né, aquela aparelhagem cravada ali no seu tórax. E como você viu na imagem, ele produz a sua própria armadura, uma representação clara e manifesta de Hefestos aí sendo colocado em protagonismo. Então nós temos aqui algumas questões que já começamos a abordar. A relação do Homem de Ferro com Hefesto, essa aproximação, né, essa inspiração grega, ou, né, você pode entender como Vulcano na mitologia romana. Novos tempos e novos inimigos. Então o Homem de Ferro conta dois momentos diferentes da história norte-americana
em que há necessidade de combater um inimigo que assola o mundo. No primeiro momento, na década de 60, a expansão das ideias socialistas, a Guerra Fria. No segundo momento, já ligado àquela ideia da doutrina Bush, que vai surgir ali a partir dos primeiros anos, né, do nosso século, que era justamente a guerra ao terror, a guerra ao terrorismo, guerra ao fundamentalismo religioso, aos núcleos terroristas e tudo isso. E o Afeganistão, em 2008, é um ponto alto dessa demonstração de força, claro, por uma questão política, mas também é um ponto alto para mostrar como grupos terroristas são capazes de fazer determinadas atrocidades. Então, nós temos essa questão aí presente. Num terceiro momento, eu tenho aí para te apresentar, né, a questão que é o quê? No terceiro momento, você vai observar a redenção da pessoa e da técnica. Espera aí, Leandro, como assim a redenção da técnica e da pessoa da técnica? A questão é a seguinte: Tony Stark, ele pensava a tecnologia de uma forma, e até ele ser sequestrado, passar por aquelas circunstâncias e ver alguns horrores que a sua própria tecnologia proporcionava. Enquanto ele era um grande fabricante e vendedor de arma, ele não estava nem aí. Mas a partir do momento que ele vai experienciar, que ele vai vivenciar determinadas circunstâncias, que ele vai ver pessoas inocentes sendo vitimadas, ceifadas por conta do uso da sua tecnologia, ele muda a sua perspectiva, ele muda a sua pessoa e ele muda a sua produção tecnológica. A sua produção tecnológica continua sendo armamentista, mas agora para a proteção daqueles que estão em situação de vulnerabilidade e combater determinados inimigos, como o terrorismo, ou até mesmo contra ameaças externas, como num primeiro momento pensou-se que o Thor seria, como também depois o próprio Thanos. Bom, uma outra questão é a mudança da pessoa do Tony Stark, né, a mudança da forma como ele utiliza a técnica. Essa é uma questão muito interessante, porque quem vivenciou a Primeira Guerra Mundial e acabou sobrevivendo, você vai ver a crítica à Belle Époque. Ou seja, na transição do século XIX para o século XX, havia uma crença que a tecnologia, que o progresso, a ciência, iria sanar e solucionar os problemas da humanidade. A ciência explicaria tudo. E aí vem uma Primeira Guerra Mundial, vem a Grande Guerra Mundial, em que o número de mortos foi absurdamente gigantesco e muito proporcionada pelo uso da ciência e da tecnologia. Então, que técnica é essa a serviço do quê? Que benefício é esse? Que solução foi essa? Que progresso é esse? Então, os críticos da Belle Époque acabaram observando cada vez mais a tecnologia com determinado pessimismo. Então, nessa situação, o Tony Stark faz uma releitura, aí, vamos dizer assim, da sua Belle Époque, pessoal e industrial, e muda todo esse aparato tecnológico. E o terceiro e último aspecto é o quê? Os percalços do herói. Nós vamos ver que cabe também numa redação que os heróis, eles são virtuosos, mas eles passam por situações extremamente complexas de vida. Problemas de relacionamento, problemas com a família, problemas de presença, né? Não dá para estar presente todo o tempo nos eventos, na atenção com as pessoas amadas. E no HQ, o Tony Stark, ele vai passar por situações tão complexas que ele vai ter problema com o alcoolismo. Sim, então você vê, né, como os heróis, por mais que eles tenham uma determinada capacidade sobre-humana, que a inteligência do Tony Stark é absurda, né? Tanto é que com 15 anos ele entra para a MIT e se forma engenheiro e também ligado aí ao mundo da física. Então você percebe que, mesmo com determinadas potencialidades, com recursos financeiros absurdos, essas pessoas acabam passando por dificuldades, acabam passando por transtornos psicológicos. Então, o Tony Stark, pelo menos na série, né, que o filme vai desenvolver, ele acaba encontrando também uma certa redenção quando ele se permite ter um relacionamento com a Pepper. Então, isso demonstra as necessidades humanas que os heróis também tendem
a satisfazer e preencher determinadas lacunas, por mais maravilhosos, virtuosos, poderosos que eles sejam. Então, galera, é isso que nós temos aqui para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Aplique por demais na sua redação e até o próximo encontro. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar e não se esqueça de indicar para o seu amigo que vai fazer também concurso assim como você. Valeu, galera! Ajude esse trabalho a crescer, por favor, que vai ser bom para todo mundo. Valeu, um abraço e bons estudos!